Fala, galerinha, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, de Direito Administrativo. Primeiro, vamos começar com o administrativo? Para quem não me conhece, professor Sandro Santiago, estou com as disciplinas para o CFO de Direito Administrativo e Direito Constitucional, então a gente faz uma sequência. Agora a gente vai primeiro com o administrativo. Se vocês olharem as aulas anteriores, vocês vão perceber que nós terminamos o assunto atos administrativos, então encerramos o segundo assunto. Falamos de princípios, falamos de atos administrativos e agora a gente vai falar de quê? Poderes administrativos. Coloca aí na tela da galera. Coloca aí na tela que hoje a gente vai fazer uma revisão de poderes. Galera, poderes administrativos é essencial para a sua prova. Eu vi que vocês já tiveram esse assunto com o professor Hilder, mas a galera do bombeiro, galera, aqui é a galera da PM, a gente vai ver como isso é cobrado na área policial, perfeito? Então presta atenção aí, ó. Quando a gente fala de poderes, a gente está falando de quê, galera? Diz aí para mim, hein? Presta atenção. A administração pública, ela tem um monte de deveres, responsabilidades. A lei traz deveres e responsabilidades. Você, quando for agente público, for policial, militar, você vai perceber que a lei, princípio da legalidade, vai trazer para você diversas responsabilidades. Estudamos isso lá em ato administrativo, que são as suas competências. E as responsabilidades da administração pública são previstas em lei, princípio da legalidade. Tranquilo? Tranquilo. Só que a própria lei traz para você, agente público, que vai fazer parte da administração pública, o quê? De poderes, que são ferramentas, instrumentos necessários que a administração tem para dar conta daquilo da sua responsabilidade. Como assim, professor? Imagina que a administração ela tem a responsabilidade de prover segurança pública. É ou não é? Você, policial militar, vai fazer parte do corpo administrativo necessário para oferecer para a sociedade segurança pública. É ou não é? Só que, pergunta a você, na hora que você estiver atuando, você já se perguntou como você vai fazer isso? Então, você vai fazer isso através de algo chamado que poderes administrativos. Olha aqui, ó. O que são poderes, galera? Meios e modos de atuação, olha aqui, ó, administrativa. Meios e modos de atuação administrativa cometidos à administração para o exercício de suas competências. Significa, se a própria lei traz a responsabilidade, a própria lei também vai trazer para a administração um modo de atuação, um modo de atuar para resolver aquelas responsabilidades. Olha, são manifestações do poder de império da administração necessários e adequados ao desempenho da função administrativa. Todo poder ele é instrumental. Como assim, professor? Ele serve, olha, instrumento, mecanismo por meio dos quais o poder público deve perseguir o interesse coletivo. Então, por exemplo, quando nós falarmos aqui do poder regulamentar, o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia que estão na sua grade de estudo, que necessita você estudar e fazer a prova, você tem que entender isso daqui como uma ferramenta que a própria lei dá para a administração pública para ela cumprir a sua responsabilidade. De forma geral, a responsabilidade da administração pública é atender o interesse público. Essa é a sua finalidade, né? E aí, esses poderes, essas ferramentas, esses instrumentos, eles servem para perseguir o interesse público. Por isso que está bem aqui, ó, que não existe poder dissociado de função pública. Poder dissociado de função pública. Então, se você usa, por exemplo, essa ferramenta que a própria lei dá para você, com outra finalidade, com outro interesse, pode ter certeza que a gente vai ter um desvio de poder, né? Desvio de poder. Ou um abuso de poder na modalidade de desvio. Então, presta atenção. Poderes são instrumentos, ferramentas colocadas à disposição da administração para que ela persiga o interesse público. Tranquilo, gente. Isso daqui é o conceito. Só que presta atenção. O que a gente precisa estudar para a prova, e eu já recomendo desde já, se você está aqui estudando isso de maneira próximo da prova, revendo, dê uma ênfase ao poder de polícia. Não porque vocês farão um concurso para a área da polícia, galera. Não é por isso, não. É porque esse poder ele é o mais cobrado em prova. É o mais cobrado em prova. Perfeito? Tranquilo? Então a gente vai dar um pouquinho de ênfase nele, né? A gente vai ver com mais calma. Os outros a gente vai passar de maneira rápida. Antes da gente entrar em cada um desses poderes, a gente precisa perceber o seguinte. A gente tem que saber o conceito. Tem que saber o conceito. Saber que o conceito a gente já consegue resolver boa parte das questões de prova? Então presta atenção. Ignora um pouquinho aqui poder vinculado e discricionário para depois a gente dar uma olhada, perfeito? Ignora isso daí. Bora focar
no conceito de poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. E aí eu vou ler para vocês, e aí eu vou explicando um pouquinho para vocês, e aí a gente vai resolver uma questão e vocês vão perceber como é possível a gente já resolver uma questão só sabendo o que é cada um, para que serve cada um. Vocês sabiam que o poder administrativo, o poder da administração pública, ele serve para a prática, para o dia a dia. Então você, quando for um policial militar, um oficial da polícia militar, você vai perceber que no dia a dia você vai conseguir usar essa ferramenta. Então presta atenção, olha aqui, ó, poder regulamentar é a competência administrativa para, olha, expedir atos administrativos para explicitar as leis, para permitir a sua fiel execução. É a capacidade normativa da administração pública. A administração pública, ela precisa ter essa capacidade, essa ferramenta, porque senão ela não consegue colocar em prática aquilo que a lei vem prevendo. A lei, às vezes, ela não é auto-aplicável, galera. Ela não consegue ser aplicada. E aí necessita de um regulamento interno da administração para que essa lei seja o quê? Executada, colocada em prática. Por isso que a gente fala que o poder regulamentar é essa capacidade normativa de expedir decretos, regulamentos e outros atos normativos que servem para explicitar a lei, disciplinar a lei, colocar em prática a lei, perfeito? Olha aqui, ó. Poder hierárquico, competência para distribuir e escalonar funções de seus órgãos e agentes, além de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas. E aí, presta atenção. Você que vai ser policial militar, com certeza você vai manter a sua conduta baseada na disciplina. É ou não é? E quando a gente fala disciplina, no âmbito militar e no âmbito da administração pública, a gente está falando em comportamento. Sim ou não? Se você cumpre as regras de conduta do seu órgão, da sua profissão, significa que a sua conduta ela é regular, tranquilo. Agora, se você descumpre as regras de conduta, sejam elas proibições, sejam elas obrigações, se você faz uma conduta que é proibida, se você deixa de fazer uma conduta que é obrigatória, significa que você está descumprindo as regras de conduta. E isso é uma atuação irregular. Irregular, perfeito? Como uma atuação irregular, significa que a administração pública ela tem a possibilidade de apurar essa conduta irregular sua, agente público, né? E ao apurar essa conduta irregular, ela pode, ao final, punir você. Então, o poder disciplinar, eu li o hierárquico e estou explicando disciplinar. Então, foca no disciplinar, que é esse que é de baixo aqui, ó. É a competência para apurar e aplicar sanções em razão de condutas irregulares a servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos. Perfeito? Esse é o poder disciplinar, o poder de apurar uma conduta irregular e, ao final, aplicar a punição devida, caso seja comprovado que essa conduta ela violou o regramento jurídico. Então, presta atenção. Esse poder disciplinar é o poder de disciplina da administração pública, mas não só para aquelas pessoas que têm um vínculo funcional, que são os servidores, que são vocês, perfeito? Mas também tem algumas pessoas que são sujeitas à disciplina da disciplina da administração pública, que são as pessoas com vínculo especial. E agora, falando do poder hierárquico, presta atenção, olha, é a competência para distribuir e escalonar funções de seus órgãos e agentes, além de ordenar, coordenar, controlar, corrigir as atividades administrativas. Vocês, policiais militares, também terão a incidência do poder hierárquico. Inclusive, a polícia ela é baseada na hierarquia e disciplina, né? E aí, tragam aqui esse ensinamento lá da Polícia Militar, de hierarquia e disciplina, para a gente entender esses poderes. Por que a administração pública ela tem o poder hierárquico em suas mãos? Para que serve? Pergunto a vocês, quando a gente fala em distribuição de funções e escalonamento de funções, a gente está falando de organização. A administração pública ela tem o poder hierárquico para se organizar, para distribuir as funções. Por exemplo, imagina que o Estado Amapá ele precisa organizar a sua administração pública e ele escolheu o quê? Ele escolheu criar um órgão chamado Polícia Militar e escolheu criar um órgão chamado Bombeiro Militar. E pegou as atribuições de polícia ostensiva e distribuiu para o órgão Polícia Militar e pegou as atribuições de salvamento, de defesa civil, de combate a incêndio e deu para o órgão bombeiro. Significa que isso é uma forma de organização,
de transferência de atribuições entre órgãos e agentes. Isso é baseado num poder hierárquico, sabia? Isso é essencial para o funcionamento da administração pública. Vocês que serão oficiais, por exemplo, vocês receberão um tipo de função dentro da estrutura administrativa. Assim como quem é soldado, por exemplo, recebe outro tipo de função dentro da estrutura administrativa, como, por exemplo, receber ordem dos superiores, né? O superior, ele dá ordem no inferior, é ou não é? Isso é baseado no poder hierárquico, subordinação, hierarquia, a distribuição de funções, ou como diz aqui no nosso slide, olha aqui, ó, coordenação, ordenação, controle e correção das atividades administrativas. Controle e correção está relacionado ao acompanhamento da conduta do agente público. Você, quando for oficial, por exemplo, você vai ter o controle administrativo do seu superior hierárquico, é ou não é? Ele vai determinar, de forma geral, como você deve se portar diante do trabalho, né? Ele vai distribuir para você as ordens necessárias. Só que eu pergunto para vocês, o dar ordem, ele vem justamente do poder hierárquico, é ou não é? Só que o poder hierárquico não se resume a dar ordem, é isso que eu quero que vocês saibam. Ele é necessário para distribuir as funções entre órgãos e agentes públicos. Perfeito? Tranquilo. Perceberam como ele é importante? Ele é importante para a organização da administração pública? Então presta atenção aqui, ó. Poder de polícia. Vou dar uma ênfase nele, olha aqui, ó. É o conjunto de atribuições concedidas à administração pública para disciplinar, restringir direitos e liberdades individuais em favor do interesse público. Em favor do interesse público. Presta atenção. A administração ela tem um poder imenso para limitar o direito individual. Sabe como ela faz isso? Ela visualiza uma atividade, uma liberdade, um bem que é usado pelo particular, né? Um direito em si, né? Uma atividade realizada. E aí ela visualiza que se o particular não tiver uma limitação, não seguir algumas condições, não tiver um regramento específico para o exercício desse direito, esse particular ele pode abusar desse direito e prejudicar o interesse coletivo. E aí, visando proteger o interesse da coletividade, a administração ela traz muitas regras, limites, condições para o exercício desses direitos. E aí, quando ela faz isso, limitando direitos, ela usa do seu poder de polícia. Poder de polícia, galera, poder de polícia não é poder da polícia, calma lá. Você vai ser policial, mas você vai ter o poder de polícia não porque o órgão é chamado polícia. Significa que para este órgão chamado polícia foi dado o poder, por exemplo, de em algumas situações, na busca do interesse público, limitar o interesse do particular. Por exemplo, numa blitz. Imagina que tem alguém passando numa blitz e essa pessoa ela não está com o documento do carro regular. Pergunto a vocês, nesse tipo de caso, pode a administração pública requisitar esse documento? E se não houver esse documento, por exemplo, pode esse carro ser apreendido? Imagina que chega aqui o bombeiro, aqui no estúdio, chega e diz assim, olha, viemos fiscalizar aqui as condições para combate a incêndio, né? As regras de combate a incêndio, saída de emergência. Imagina que o bombeiro diz assim, esse estabelecimento aqui, ele não cumpre nenhuma regra, né? Relacionado ao combate a incêndio. Então ele está o quê? Interditado. Por que esses órgãos podem fazer isso? Claro que eu dei 2 exemplos, mas o poder de polícia está espalhado por toda a administração pública. Por que pode fazer isso, galera? Porque a administração pública ela tem um poder imenso para limitar o direito individual. Eu, por exemplo, Sandro, não posso limitar o direito de ninguém, né? Não posso. Agora, a administração pública, cara, a administração pública é baseada na supremacia do interesse público. E aí você diz assim, professor, não dá para resolver questão sobre isso. Não dá? Então bora ver se dá ou não dá. Olha essa primeira aqui, ó. Questão de 2025, você que está aí, esse é o ano da tua aprovação. Já que se você está se dedicando, vai ser um ano que você vai ser aprovado. Olha aí, ó. 2025, você faz Piauí, diz assim, ó. O exercício das funções administrativas pela administração pública abrange deveres e prerrogativas. Não falei isso para vocês no conceito? O exercício da função administrativa pela administração, ela tem o quê? Deveres. A administração ela tem que cumprir algumas responsabilidades que a própria lei dá. É ou não é? E ela, para cumprir essas responsabilidades, ela ganha da lei também o quê? Prerrogativas.
Quando você lê a palavra prerrogativa, galera, presta atenção, significa que a administração ela está bem aqui, ó, e o particular está bem aqui, ó. Significa que a administração ela pode fazer algumas coisas que o particular não pode fazer. Por exemplo, eu, Sandro, não tenho a prerrogativa, por exemplo, de obrigar e apreender o carro de alguém que esteja com o documento atrasado. Agora, um policial militar numa blitz, você está indo para a fazendinha, lá para a Expofeira, né? E aí você passa lá na barreira policial, e aí o policial ele para você e pede, cadê o documento do carro? Cadê a sua habilitação? Aí você diz, não tem nenhum dos dois. Pois o policial diz assim, pois desça do carro, e esse carro está apreendido. E você está o quê? Vai levar uma multa. Perceberam que isso é baseado, isso é um poder que a administração tem, prerrogativa, que ela pode fazer porque ela está aqui em superioridade? Então, poder é isso, cara. Poder é essa possibilidade que a administração tem de impor a sua vontade. A gente vai ver. E aí tem, olha, estas incluem os poderes próprios para viabilizar o atingimento dos resultados pretendidos. Não falei para vocês também o conceito? Para que serve um poder? Ele serve para perseguir o interesse público. Ele é instrumental, ele é usado no dia a dia, turma. Ele é usado no dia a dia. Se ele é usado no dia a dia, né, ele serve para colocar em prática a responsabilidade da administração. Perfeito, professor? No conceito a gente consegue explicar um monte de coisa. Bora ver agora as alternativas, galera. Presta atenção. Então assim, ó, letra A, disciplinar, que também inclui a disciplina sancionatória, aqueles cujo vínculo jurídico com a administração pública tenha se dado por relação contratual. Aí você pensa assim, eu falei que o poder disciplinar, ele serve para apurar e aplicar sanções a pessoas com vínculo com a administração pública. Notadamente, quem são as pessoas que têm vínculo com a administração pública? Os servidores, né? Os servidores. Você, agente público, se fizer alguma cagada no exercício da sua atividade, pode ter certeza que a administração pública ela vai fazer o quê? Ela vai apurar essa sua conduta e ao final ela pode punir você. Só que eu pergunto para vocês, o poder disciplinar, ele só se aplica para os servidores? Sim ou não? Bora, agora é revisão, galera, revisão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha esse conceito de poder disciplinar, olha o conceito de poder disciplinar, presta atenção. Olha aqui, ó. Vou até aumentar para você olhar melhor. Olha aqui, ó. Poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? Olha, poder disciplinar tem por objetivo a apuração de infrações e aplicação de penalidade. É ou não é? É para isso o poder de disciplina. É apurar as infrações cometidas no exercício da atividade administrativa e se ficar comprovado que foi cometida uma infração, o quê? Aplicar uma punição, uma penalidade, uma sanção. Tranquilo. Destina-se aqui, ó, aos agentes internos. Quem são os agentes internos? Servidores, sim ou não? Servidores. E particulares ligados por um vínculo especial, vínculo específico, vínculo específico. Ei, anota isso. Particular com vínculo especial. Anotou isso? O poder disciplinar, ele se aplica tanto a servidores quanto a particulares com vínculo específico, vínculo especial. Quem são essa galera, hein? Hein? Quem é essa galera? Olha, olha. Essa galera com vínculo especial, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, olha, olha. Aplicação do poder disciplinar a agentes públicos, são os servidores. Ele decorre diretamente do poder disciplinar e indiretamente do poder hierárquico. A gente viu que o poder hierárquico é a possibilidade de comando, controle. Se você, agente público, policial militar, precisa cumprir ordens, isso é baseado no poder hierárquico, sim ou não? Se você, por exemplo, deixa de cumprir a sua responsabilidade ou cumprir uma ordem, significa que você não está cumprindo o poder hierárquico. E aí, se você não cumpre as suas funções, surge para a administração pública a possibilidade de fazer o quê? De apurar essa conduta irregular e punir você ao final. Pô. É punir você. Perceberam que, indiretamente, o poder de disciplina para os servidores surge do poder hierárquico? Perceberam isso? Tranquilo. Só que, olha, tem também a incidência do poder disciplinar com particulares com vínculo específico. Olha isso aqui, ó. Ou, anota isso, vínculo específico, sujeição específica ou vínculo especial, que decorre apenas do poder disciplinar. Professor, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas com vínculo específico? Presta atenção, olha aqui, ó. Olha, para a gente fechar o poder disciplinar hoje, agora, olha. Poder disciplinar,
ele se aplica a servidores públicos, não é? Os agentes públicos sujeitos à disciplina interna da administração pública, mas também, olha, presta atenção, é aqui que vai cair na tua prova. Inclusive, a letra A caiu bem aqui, né? Tá certo ou não tá certo a letra A? O que é que você respondeu? Diz assim, ó, particulares com vínculo especial com o poder público. Quem são esses particulares com vínculo especial? São esses três que você precisa decorar para a prova. Quem são os particulares com vínculo especial? Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha, uma empresa particular que tenha firmado um contrato administrativo. Tanto o contrato quanto esteja participando de uma licitação pública, galera. Ei, se eu tenho um contrato com a administração, eu tenho ou não tenho um vínculo específico? Tenho ou não tenho? Claro que eu tenho, pô. E eu tenho que cumprir a minha responsabilidade do contrato. Se eu não cumpro a minha responsabilidade do contrato, o que acontece comigo? A administração ela vai olhar, é doido, é? Se você tem essa responsabilidade, você não está cumprindo o contrato, eu vou te punir. Ela não é. Ou seja, o poder disciplinar, ele se aplica a quem tem uma relação contratual com a administração, se aplica, esse é o vínculo especial, é ou não é? Mas ainda, presta atenção, temos o aluno de uma rede pública de ensino. Se você vê um aluno de uma escola pública, ele tem ou não tem regra de disciplina a seguir? Por exemplo, ele pode quebrar a cadeira, riscar a parede, né? Ele pode fazer isso? Claro que ele não pode. Se ele fizer, por exemplo, o diretor da escola pode aplicar uma suspensão, pode expulsar o aluno caso ele descumpra de forma muito grave as normas de comportamento. Perfeito? Ainda, um detento que tenha cometido uma infração disciplinar durante o regime de execução da pena. Você, quando for preso, tomara que você não seja preso, mas no dia que você for preso, pergunte lá na cadeia, pergunte lá no presídio se tem ou não tem norma de comportamento a seguir. Se precisa seguir as regras, olha, tem que se recolher a cela a tal horário, o horário da janta é esse daqui, o horário do almoço é esse, o horário da visita é esse, não pode ter celular, não pode bater no coleguinha, né? E aí, se você faz tudo ao contrário disso, pergunta a você se é uma infração disciplinar, né? No âmbito do direito administrativo. E aí o detento pode ser punido, por exemplo, com uma solitária, pode ser punido com uma falta leve, falta grave? Pode, pô, pode. Perceberam que para essas pessoas há um vínculo especial, vínculo específico, que faz o quê? Possibilita que a administração pública ela puna essa pessoa. Então, bora responder a letra A. Professor, eu me convenci que é a letra A. Vocês se convenceram também? Se convenceu ou não se convenceu? Fala aí para mim, coloca aí no chat que eu tô lendo vocês aqui, ó. Bora ver se é a letra A mesmo. Presta atenção, olha aqui, ó. Disciplinar, vou ler de novo. Disciplinar, que também inclui a disciplina sancionatória, aqueles cujo vínculo jurídico com a administração pública tenha se dado por relação contratual. E agora, é letra A? Claro que é a letra A, turma. O poder disciplinar, ele não se aplica só a servidores. Aqui também ele incide a quem tem uma relação contratual. É ou não é? A administração pública, se essa pessoa descumprir o contrato que ela tem, ela vai ser punida. Beleza? Tranquilo? Então é a letra A, galera. Letra A. Bora ver se vocês acertaram. Já que sabemos que é a letra A, vamos ver por que as outras estão erradas. Vamos ver, olha aí, ó. Olha aqui, letra B. Vou limpar aqui, já que você já sabe que é a letra A, né? Já sabe que é a letra A, para deixar mais visual aqui, ó. Olha, a letra A tá correta. Bora ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Hierárquico, que obriga não só servidores que integram a administração pública do ente, como também os administrados sujeitos à tutela estatal, com esteio no princípio da supremacia do interesse público. Pergunto a vocês, o poder hierárquico, ele se aplica a particulares, sim ou não? É o tempo que eu tomo uma água, você me responde isso daí, galera. Sim ou não? Claro que não, pô. Entendeu? Poder hierárquico é um poder interno. Então anota isso daí. Poder hierárquico é um poder interno. Significa que ele só se aplica dentro da administração pública. Não tem como haver hierarquia, por exemplo, entre a administração pública e um particular. Por exemplo, você quando recebe uma ordem de um policial na rua, por exemplo, para você descer do carro e apresentar os documentos, isso não é porque ele possui hierarquia a você, né? Isso é baseado em outro poder, em outra relação jurídica, porque o poder hierárquico ele é um poder interno da administração pública, ela só funciona para os agentes públicos. Por isso que isso daqui está errado. Essa primeira parte está assim, ó,
que obriga não só a servidores, claro que obriga a servidores, esse é o poder hierárquico, obriga a todos os servidores. Se você receber uma ordem, você, oficial, vai receber uma ordem do coronel, você vai ou não vai cumprir? Ele vai ou não vai? Quer ver? Deixa de cumprir para você ver o que vai acontecer. Você precisa cumprir, você deve cumprir, você é obrigado a cumprir com base no poder hierárquico. Agora, particular, não. Então, bora revisar poder hierárquico? 2 poderes a gente vai revisar hoje, presta atenção. Se o poder disciplinar é o poder de apurar e aplicar sanções a pessoas com vínculo, o poder hierárquico, olha, permite à administração distribuir e escalonar funções de seus órgãos e agentes. Perceberam que é órgãos e agentes? Tem alguém fora aqui da administração? Tem alguém fora aqui recebendo ordem, escalonamento, distribuição de funções? Não, galera. É um poder interno, né? E a lei, olha, de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas. Perfeito? Tranquilo. E aí nós temos aqui, olha aqui, poder hierárquico. Distribuição e escalonamento de funções dentro, olha aqui a palavra dentro da administração pública, turma. Dentro, não tem para fora, não. Por isso que a letra B está errada. A letra B está errada porque ela só se aplica dentro da administração. Quem não tem vínculo com a administração não é abrangido pelo poder hierárquico, perfeito? Então, não tem hierarquia entre administração e administrados. Você recebe ordem, cumpre por causa do poder de polícia. A gente vai ver isso, não é por causa do poder de hierarquia. Agora, se você é um agente público e, por exemplo, está escalado para expor-feira, imagina que você é oficial, aí foi escalado para expor-feira, olha, você tem que estar no dia, na terça-feira, né, às 4 da tarde lá na expor-feira, porque é o seu turno de serviço. Pergunta a você é obrigado a cumprir esse tipo de ordem? Claro que é com base no poder de hierarquia, poder hierárquico. Só que presta atenção, nesse meu exemplo você recebeu uma ordem legal, foi ou não foi? Ordem legal, bicho, não tem nada errado, nada. E aí eu pergunto para você, mas se você recebeu uma ordem legal, você é obrigado a cumprir, sim ou não? E se for uma ordem manifestamente ilegal? Sabe aquela ordem que está na cara, que está descumprindo a lei? Fala aí para mim, coloca aí no chat. É possível, você pode cumprir uma ordem que é manifestamente ilegal? Pode ou não pode? Olha aqui, olha aqui. O subordinado, ele deve obedecer a ordem do superior. Isso é obrigação, galera. Se você não obedece, você vai ser o quê? Punido por uma conduta irregular. Diz assim, salvo ordem manifestamente ilegal ou situações específicas de competência exclusiva, consultoria jurídica e técnica. Beleza. Foca na ordem manifestamente ilegal. Significa que se você não cumpre a ordem manifestamente ilegal, você não descumpre o poder hierárquico, porque não é necessário que a administração cumpra a legislação. E que diabo que o meu superior está me dando ordem para não cumprir a lei? Eu sou obrigado? Não. Inclusive, se for no âmbito militar, você dá logo uma voz de prisão para ele. Perfeito, tranquilo. Presta atenção. Ainda no poder disciplinar, olha aqui, poder hierárquico, dar ordens, fiscalizar, avocar. Avocar significa que o superior está puxando a atribuição que é do outro. Delegar significa transferir de maneira temporária a execução de uma ordem, perfeito? E aí, rever. Inclusive, isso daqui é autotutela, né? A própria administração revê os seus próprios atos, revê as suas condutas, fiscaliza as condutas dos agentes públicos. Tranquilo? Esse é o poder hierárquico, né? Presta atenção. Para os servidores, olha aqui, se aplica tanto o poder disciplinar quanto o poder hierárquico. Sim ou não? Sim, professor, sim, E os particulares, olha, se aplica só o poder disciplinar, porque esses particulares têm vínculo especial. Show de bola? Bora fazer as outras, Olha aqui, Bora fazer as outras. Então a letra B tá errada, né? Tá errada, turma, tá errada. Pode marcar errada aí. Bora lá, eu vou terminar essa primeira aqui. A primeira é necessária para a gente fazer a revisão. Presta atenção. C, disciplinar. Olha, a gente já estudou o poder disciplinar. A gente já estudou, não estudamos? Estudamos, professor, estudamos. Olha aqui, que possibilita a aplicação de multas contratuais e multas por infração praticada por administrado, com fundamento na legislação vigente, não se incluindo nesse grupo os servidores vinculados ao ente público, tem 2 informações erradas. Eu já expliquei poder disciplinar para você. Presta atenção. Multa contratual é baseado no poder disciplinar? É. Multa no contrato.
O contratado foi contratado para fazer alguma coisa, não está fazendo, a administração toma-lhe multa. Vínculo especial. Só que olha isso daqui, ó. Multa por infração praticada por administrado. Você já levou uma multa de trânsito? Já levou ou não já levou? Já levou, né? Tô sabendo. Você já estava aí dirigindo embriagado, aí a administração foi lá e aplicou uma multa de trânsito. Essa multa por infração de trânsito é baseada no poder disciplinar? Claro que não, isso daí é poder de polícia, turma. A multa ao administrado em geral, ela é baseada no poder de polícia e não no poder de disciplina, perfeito? Essa informação aqui está errada. E outra, o que está errado mais? Olha? Diz assim, ó, não se incluindo nesse grupo os servidores públicos vinculados ao ente público. Como assim o servidor público vinculado ao ente público não vai receber punição? Claro que vai. Faz uma cagada para você ver dentro da administração que você está lascado ou não está lascado. Vai ver. Quando eu falo punição, poder disciplinar, a gente tem as punições do poder disciplinar. Quais são as punições? Presta atenção, olha aí, ó. Olha, você pode ser punido da seguinte forma. Poder disciplinar. Olha, você é servidora. Penalidade, sanção, aí tem advertência, suspensão, demissão, destituição de FC ou cargo comissionado, cassação de aposentadoria e multa. Perfeito? Isso é poder disciplinar para o servidor. E para o servidor é poder hierárquico, olha, exoneração, dispensa de FC, remoção, anulação, revogação e convalidação de ato, delegação e avocação. Então não confundam, galera. Se você vê na prova um ato concreto desse, fulano foi demitido, poder disciplinar. Fulano foi suspenso, poder disciplinar. Fulano foi advertido, disciplinar. Teve cassada a sua posição, disciplinar. Por que eu estou falando isso? Muita gente confunde a exoneração, que é um ato de poder de gestão hierárquico, com os atos punitivos, que são esses daqui que a gente está vendo. Então, cuidado na hora da prova. Bora lá, fazer a letra D. Letra D, galera. Letra D. Presta atenção aí. Volta aí na letra D. Qual é a resposta que vocês deram aí, hein? Deixa eu ver. A maioria respondeu letra A. Acertou aí, galera. Tá bem, tá. Tão bem a galera aí. Presta atenção, letra D. De polícia, do qual são incumbidas as autoridades administrativas que exercem o poder de decisão, não se estendendo a agentes públicos hierarquicamente inferiores. Nada a ver, né? A gente vai ver que o poder de polícia está espalhado por toda a administração pública. Então, não importa se eu tenho ou não tenho o poder de decisão. Significa que a administração pública ela vai fazer o quê? Ela vai exercer o poder de polícia através de seus órgãos, de seus agentes. Você, por exemplo, vai ser um oficial da Polícia Militar, mas um policial, por exemplo, que é soldado, também exerce o poder de polícia, apesar dele não ter o poder de decisão. Perfeito? Perfeito, galera. Então, presta atenção aí. Isso daí está errado. E letra E, normativo, por meio do qual o chefe do Poder Executivo pode editar normas com natureza jurídica de lei, obrigando a todos os administrados. Para a gente fechar essa nossa revisão, e aí eu vou deixar o poder de polícia para a próxima aula, vou falar de poder normativo. Que porra é poder normativo, professor? Pelo amor de Deus. Presta atenção, poder normativo é tranquilo, tranquilo. O que é o poder normativo, hein? Olha aqui, ó. Poder regulamentar normativo. Você pode ver assim na prova, poder regulamentar, poder normativo. Só para eu dar o conceito, e a gente continua daqui na próxima aula, é a faculdade conferida ao administrador para explicitar a lei. Perceberam que a capacidade normativa da administração pública ela não tem força de lei, ela não tem capacidade de complementar a lei, de suprir uma lacuna da lei, porque ela é o quê? Ela é um ato secundário. Ela é um ato secundário e ela não inova no ordenamento jurídico, ela serve para explicitar, perfeito? Então, se você souber que dentro do poder normativo nós temos os atos primários, olha, que são as leis em si, aquelas que criam direitos e obrigações e inovam no ordenamento jurídico, mas que a administração pública, no poder normativo, ela pratica atos secundários que não inovam no ordenamento jurídico, que garantem só a fiel execução da lei, você já resolve aquela questão, não resolve? Não resolve? Olha aqui, ó, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, com a revisão da revisão. Só para a gente fechar, olha aqui, ó, normativo, por meio do qual o chefe do Poder Executivo pode editar normas com natureza jurídica de lei errado. O poder normativo não tem essa capacidade. Quando a administração pública expede um ato normativo, ele nunca vai ser equiparado a uma lei. Porque lei tem todo um procedimento formal a seguir, é ou não é?
Agora, um ato normativo não tem essa capacidade de inovar no ordenamento jurídico. Perfeito? Próxima aula, a gente retoma daqui de poder normativo, que ainda tem algumas coisas a falar, e a gente termina com o poder de polícia resolvendo algumas questões. Então, reveja essa aula aqui, nessa revisão de poder disciplinar e poder hierárquico. Vejam essa parte inicial do poder normativo e a gente continua com o poder de polícia. Então, a gente se vê depois com o constitucional.